Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de ciências e a gente vai continuar a unidade falando sobre a parte do corpo humano. Eu passei um vídeo para vocês na última aula que eu achei bem interessante e falava sobre os sistemas, né? E também sobre o corpo de forma geral, os músculos, ossos, né? Se vocês conseguiram ter acesso, vocês tiveram bastante informação legal sobre o corpo humano e a gente vai dar continuidade. Então, se vocês viram o vídeo, muita coisa do que vocês viram naquele vídeo, a gente vai estar revendo agora, relembrando agora também, tá bom? A gente vai trabalhar da página 204 até a página 213, então coloca a data aí. Capítulo 11, sustentação e movimento do corpo humano, tá? Então vamos lá? O corpo humano é capaz de realizar diversos movimentos, como subir e descer escadas, correr e mastigar alimentos. Mas afinal, quais estruturas permitem que o corpo realize esses e outros movimentos? Nós temos na imagem, e aí eu sempre peço para deixar o livro assim, né? A imagem de um atleta. Só que esse atleta, ele tem prótese nas pernas, né? Prótese é essa estrutura metálica. Provavelmente ele teve algum acidente ou teve algum problema aonde ele lesionou e perdeu as pernas, né? Do joelho para baixo. E aí ele usou essa prótese e faz fisioterapia, faz um treinamento. Ele só não coloca e sai andando não, tá? Demora um tempo. Ele faz um tratamento, faz fisioterapia e ele consegue andar como qualquer pessoa que tem a perna inteira. Inclusive podendo ser até um atleta, como tem nessa imagem aí, tá bom? Seguindo, página 206, o esqueleto. Eu coloquei a imagem do esqueleto da última vez aqui. Quem foi na presencial, eu também coloquei a imagem do esqueleto lá na sala, mostrei para vocês. E ele o nosso esqueleto, os ossos, ele é extremamente importante para a parte estrutural do nosso corpo, tá? Para a movimentação e para que a gente possa se manter de pé. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso. Leia o poema abaixo, o esqueleto. Fui à feira de ciências com a turma da escola. Vi vários esqueletos, gato, cachorro, gato, ser humano. Uma voz cavernosa surgiu de trás da cortina. Eu sou vocês amanhã. Era Joãozinho, um colega. Todos correram assustados. O professor chamou a turma e deu explicações sobre o nosso esqueleto. O esqueleto humano é o conjunto de ossos que sustentam nosso corpo e também auxiliam movimentos. No esqueleto encontramos a cabeça, o tronco e os membros, e a coluna vertebral é importante. Por isso somos vertebrados. Isso a gente aprendeu também lá na aula, quando a gente trabalhou sobre animais vertebrados e invertebrados. A tia Cris falou sobre isso também, tá bom? Tá pedindo o seguinte, sublinhe no poema uma importância do esqueleto para o corpo humano, né? Então, eles sustentam o nosso corpo e eles auxiliam nos movimentos, tá? Então, a gente vai marcar aí. Vou mostrar agora não. Sustentam o nosso corpo, auxiliam nos movimentos. É a importância do esqueleto para o corpo humano, tá? Circule no poema as partes do esqueleto, tá? Cabeça, tronco e membros, tá? E a coluna vertebral também é uma parte do esqueleto, tá bom? De acordo com o texto, por que somos chamados de vertebrados? Porque temos coluna vertebral. Por que você acha que Joãozinho disse, eu sou vocês amanhã, fazendo uma brincadeira como se fosse o esqueleto? Porque, deixa eu mostrar para vocês fazerem a correção, pra gente falar sobre isso. Quando o Joãozinho falou que o esqueleto somos nós amanhã, porque a partir do momento que a gente morre, né, que um ser humano morre, a carne, os músculos, eles se decompõem, né? Então, um animalzinho morreu. Isso vale para qualquer animal, seja ser humano, seja mamífero, seja ave, seja réptil, né? Quando o animal morre, os músculos, a pele, a carne, ela se decompõe, ela se apodrece, né? Ela se estraga. E aí os ossos, eles continuam. Então, assim, quando a gente morre, os ossos continuam inteiros, tá? Então, um dia, quando a gente morrer, porque é a única certeza que a gente tem que ir, né? Um dia, todo mundo, né? Todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele tem uma família.
né? Alguns sim, outros não, aí vai da opção da escolha de cada um quando cresce. Vai ter uma família, vai envelhecer junto com a família, ou junto com amigos, ou junto com outra parte da família, e um dia vai morrer. Então, quando morre, a carne se decompõe, ela passa a fazer parte da natureza, e de uma outra forma, e os ossos continuam, eles não se decompõem, eles continuam inteiros, tá bom? Só para vocês entenderem. Página 207. De acordo com poemas, temos um esqueleto formado por vários ossos. Para perceber a presença dele, converse com os colegas sobre o que ajuda a manter o formato do seu corpo. E outra coisa, apape os dedos de suas mãos, do pulso do cotovelo, e vamos ver o que a gente pode perceber, tá? Então vamos lá. O que ajuda a manter o formato do nosso corpo? A gente pode pensar em várias situações. Nós temos o esqueleto. O esqueleto de todo mundo é igual. Todo mundo tem essas partes do esqueleto. A menos que tenha uma deficiência, tenha perdido algum membro num acidente, aí beleza, não tem. Mas todo ser humano, ele tem essa parte de dentro do esqueleto. O que vai diferenciar o formato do nosso corpo é a nossa genética, porque a gente parece muito com os nossos pais, a nossa família. Então, se a gente tem um pouco mais de quadril, ou um pouco mais de braço, né? Ou tem mais barriga ou menos barriga, né? Ou tem a perna mais fininha ou mais grossa, isso tem a ver com a genética, porque a gente parece muito com o formato do corpo dos nossos pais. E tem a ver também com a nossa rotina e a nossa alimentação, né? Que aí vai diferenciar uma pessoa que tem uma estrutura mais fina de uma estrutura maior, né? Então, isso vai diferenciar também. Porque o esqueleto de todos nós é igual. Todo mundo tem esse mesmo formato debaixo da pele, do músculo e da gordura, que todos nós temos, tá bom? Agora vamos lá. O que a gente sente quando a gente coloca a mão aqui, ó? Né? A gente sente se movimentar. Tudo isso aqui, ó, quando a gente bota aqui, a gente faz assim, ó. Podem fazer aí também, tá? Quando a gente bota a mão no cotovelo e sente aqui. Tudo isso aqui se chama articulação. Para que a gente possa se mover, que a gente possa pegar a xícara, fechar a mão na xícara. Ó, olha aqui, ó. A xícara tá aqui. Para pegar, eu tive que articular os dedos, ó. Para levar a minha boca, ó, eu vou ter que articular aqui, ó, o cotovelo, ó. Então, eu tô com os dedos, eu tive que fechar os dedos, então, eu usei a articulação das minhas mãos, eu usei a articulação do meu cotovelo, tá? E aqui, ó, depois, quando eu for beber, ó, eu vou usar eu não vou virar porque tá cheio, ó, do pulso, do punho, ó, tá? Então, para fazer esse movimento, só de pegar a xícara, a gente faz vários movimentos, e esses movimentos acontecem porque nós temos articulações, tá bom? Ao responder às questões anteriores, você provavelmente deve ter percebido que em seu corpo existem estruturas rígidas, duras, que sustentam e ajudam a manter o seu formato. Essas estruturas são os ossos que compõem o sistema esquelético do corpo humano. Então, a gente pode marcar esse parágrafo aí, e a gente vai marcar o próximo também. O conjunto de ossos do corpo forma o esqueleto, tá? Além de sustentar o corpo e ajudar a manter seu formato, o esqueleto auxilia na proteção dos órgãos e na movimentação do corpo. Veja a seguir alguns ossos que fazem parte do esqueleto humano. Então, nós temos a imagem do esqueleto de frente e de costas. Pessoal, fica tranquilo que não precisa decorar o nome de todos esses ossos, certo? Isso aqui é para nossa curiosidade. Mais para frente, quando vocês forem lá para o ensino médio, ou quem de repente for fazer uma faculdade de medicina, aí vai ter que decorar o nome de todos esses ossos, tá? Mas não fica preocupado com isso, tá? O que a gente pode gravar é que o crânio, né, é um que todo mundo, acho que a maioria, se eu falar o que é o crânio aqui, ó, é a parte, é o osso, né, que protege o cérebro, que fica dentro do crânio, né? E a mandíbula, que é a única parte móvel do crânio aqui, ó, que a gente consegue movimentar. Se a gente botar a mãozinha aqui, ó,
Aí a gente consegue, ó, sentir a articulação da mandíbula, tá? Que a gente usa para falar, a gente mexe para falar, que a gente usa também para mastigar, certo? Então a gente usa aqui essa parte que é a mandíbula, ok? Seguindo para a página 208. Redução de número de ossos. O esqueleto humano começa a ser formado durante o período da gestação. No entanto, quando nascemos, nossos ossos ainda não estão completamente formados. O esqueleto humano é formado por aproximadamente 350 ossos ao nascermos. Conforme crescemos e nos desenvolvemos, a formação dos nossos ossos se completa. Nesse processo, que se estende até os 25 anos de idade, muitos ossos se unem a outros, assim a quantidade de ossos do esqueleto humano é reduzida para 206 ossos, tá? Então, quando a gente nasce com mais, porque com o passar do tempo eles vão se juntando e formando um só conforme a gente vai crescendo, tá bom? Cuidados com os ossos. Tem uma curiosidade. O sacro se localiza no final da coluna vertebral e é formado pela união de 5 ossos, chamados vértebras sacrais. Quando a pessoa tem entre 25 e 30 anos, essas vértebras se unem completamente. É aquele ossinho lá no final da coluna, perto do bumbum? Então, é esse ossinho aí, tá? Lá atrás. Se vocês seguirem aqui a coluna, vocês vão sentir lá no finalzinho, iniciando assim, ó, o bumbum, lá embaixo, a gente sente o ossinho do final da coluna vertebral, tá bom? Cuidados com os ossos, né? A gente não tem que ter só cuidado com os ossos, a gente tem que ter cuidado com todo o nosso corpo. Mas a gente vai ver aí separadamente. Mariana caiu de bicicleta e começou a sentir dor no antebraço, nessa parte aqui. Preocupado, o pai dela levou ao hospital, onde fizeram alguns exames. E aí, no caso, ela fez um raio-x, tá? E aí vocês estão vendo que o ossinho dela aqui, ó, no cantinho, tá quebrado. Alguém aí já que fraturou, quebrou alguma parte do corpo, né? Fraturar é quando quebra, né? Às vezes, mesmo não quebrando, tem que imobilizar, colocar gesso ou então atá-lo para aquele membro, para aquela articulação ficar paradinha, quietinha e conseguir se recuperar e ficar boa, né? Acontece isso também. Quem já quebrou sabe que tem que ir ao médico, tirar o raio-x, que é uma foto que a gente consegue ver por dentro, por trás da pele, dos músculos, e a gente vê aonde quebrou para saber se vai precisar imobilizar, que é só colocar o gesso, ou se de repente, se for uma coisa mais grave, ter que fazer alguma cirurgia, tá bom? Seguindo, página 209. As fraturas ósseas em geral podem ser reparadas. O tratamento dessas fraturas depende do tipo da lesão. Muitas vezes imobilizamos a parte da fratura, faz parte do tratamento. Para isso, utiliza-se gesso, tá? Então, vamos marcar agora aí. Muitos dos acidentes que resultam na fratura de ossos podem ser evitados. Para isso, precisamos ter alguns cuidados. Vamos marcar todos esses cuidados que são importantes, que a gente precisa ter. Não deixe brinquedos ou outros objetos espalhados pela casa para você não pisar e cair. Utilize equipamentos de segurança como joelheira, tornozeleira, cotoveleira, capacete ou andar de bicicleta, por exemplo. Bicicleta, skate, longboard, né? Longboard, essas coisas que podem cair e precisam de equilíbrio. Quando a gente tem um brinquedo que precisa de equilíbrio, é lógico que a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente pode se desequilibrar facilmente. Às vezes a gente se desequilibra até andando, né? Se a gente pisar numa pedrinha ou pisar em falso, a gente pode cair e se machucar. Então a gente precisa ter bastante cuidado para não se machucar. Utilize calçadas Utilize calçadas e não ande em pisos molhados, pois ficam escorregadios e podem causar acidente. Por isso que tem essa plaquinha aí, ó. Essa plaquinha aqui está indicando que o piso está molhado, né? Então você tem que ter cuidado. Até na escola mesmo, quando tem alguma coisa molhada, às vezes fica lá um cone sinalizando para você não passar por ali, porque está molhado, né? Até quando chove, né, pessoal? Geralmente quando chove lá na escola, a gente ia direto para a sala, né? Por quê? Porque aí a gente evitava que vocês passassem pela chuva, além de se molhar, para não escorregar no chão. Isso é um cuidado para que a gente não se machuque, tá bom?
Para evitar fraturas, além desses cuidados, devemos manter os ossos saudáveis e fortalecidos. Podemos fazer isso, por exemplo, praticando atividade física e tendo uma alimentação saudável, porque é muito importante, né? Quinta-feira era até o dia do lanche saudável, era importante, a gente incentivava. A gente está falando um pouco isso porque vocês estão em casa, né? Mas é muito importante a gente manter essa alimentação saudável, tá bom? A prática de atividades físicas ajuda a fortalecer os ossos e músculos e assim evitar fraturas. Fraturas é quando quebra, tá bom? Muitas dessas atividades podem ser realizadas em grupo ao ar livre, o que torna a sua prática divertida. É claro que grupo e ao ar livre, por causa da quarentena, a gente não está podendo tanto. Mas agora já liberou academia, tem espaços que a gente já pode utilizar, mas sempre com muito cuidado, tá? E atividade física, a gente pode fazer até em casa, quando a gente joga uma bola, quando a gente corre, quando a gente brinca de pique, a gente já tá fazendo uma atividade física ali, tá bom? Não adianta ficar só, lá, no joguinho, jogando Free Fire, vendo jogo no YouTube, aí, não adianta. Não adianta só fazer atividade física com o dedão lá jogando. Tem que mexer, o corpo todo, tá? Pra gente poder ter saúde, tá legal? A ingestão de alimentos ricos em cálcio, como leite. Leite é fácil, né? Aquele leite com Nescau todo mundo gosta, né? A maioria. Verduras. Tem que comer verdura. Legumes verde escuro, que é o brócolis. Tem gente que gosta de brócolis, hein? Eu sei porque eu já ouvi gente falando que gosta. Sardinha. Ajuda a manter os ossos saudáveis. Então aqui são exemplos de alimentos que ajudam a manter os ossos saudáveis, tá? Essa página aqui é bem importante, tá, pessoal? Pode marcar esse parágrafo, essas partes aqui, pode, essa parte, pode marcar também, tá? Porque são dicas importantes. Página 209, página 210. Aqui nós temos uma experiência, tá? Que é para mostrar que o osso é flexível, tá? Então, quem quiser fazer essa experiência em casa, pode fazer com o osso da galinha, do frango que a mamãe fez, comprou no final de semana. Pode tentar fazer para mostrar que o osso é flexível, tá bom? Seguindo, por isso que é tão importante a gente manter uma alimentação rica naqueles alimentos para o nosso osso ser forte também, tá bom? Seguindo, a página 212 e a 213 é de atividade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo, vocês vão apertar o pause, vocês vão fazer e daí a gente vai corrigir, tá bom? Então vamos lá para correção. Observe as radiografias abaixo. Assinale a radiografia que apresenta uma fratura. É a primeira, né? Nossa, deve ter doído, hein? É a primeira que tá com a bolinha azul, tá bom? Qual é o nome do osso fraturado representado na radiografia? Aí vocês teriam que ver aqui na outra, né? Na página 207, o nome do osso, que é o nome engraçado, né? É rádio. Então a gente vai escrever aí, letra B, o nome do osso é rádio, tá bom? Letra C, o que serve para ser feito, o que deve ser feito para reparar a fratura do osso? Deve colocar gesso, imobilizar com gesso, tá? E esperar que o osso se regenere, que ele fique bom, tá bom? Ou em outros casos, como eu falei aqui, de repente recorrer à cirurgia, mas só se for uma coisa bem grave, tá? Alguns dos ossos humanos são importantes locais de produção de células de sangue. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra o nome do tecido presente nesses ossos. Então, vai dar medula óssea, tá? E depois pediu para ordenar, vai ficar fêmur, tá? E o fêmur também, pessoal, como é um dos maiores, é o maior osso do corpo, tá? O fêmur é o osso que a gente acha na nossa coxa, tá bom? Faça uma correção. Número 3. Leia a manchete abaixo e responda as questões propostas. A alimentação, sol e atividade física garantem a formação de ossos fortes. É por isso também que quando a gente... quem tem irmãozinho pequenininho, eu sei que lá na sala da 301 tem uma aluna que tem um irmão que nasceu tem pouquinho tempo, né? E aí é importante levar ele para pegar o sol da manhã, né? Porque tem uma vitamina que é importante também para os ossos, tá? Isso é muito importante também.
Então tá falando um pouquinho sobre isso. Por que é importante manter os ossos do corpo forte, tá? Porque eles são o quê? Porque os ossos são importantes para a sustentação do corpo. Então, por que é importante? Porque os ossos são importantes para a sustentação do corpo, tá bom? Cite 2 alimentos importantes para o fortalecimento dos ossos. Gente, é só ir lá naquela página, né? Leite, brócolis, né? Tava mostrando lá na outra página, a gente pode tirar dúvida aqui, tá? Se quiser ir lá. Aí nós temos espinafre, brócolis, couve, entre outros, soja, sardinha, tá? E aí vocês vão colocar aí, daqui a pouco eu viro para vocês conferirem, tá bom? A luz solar é essencial para a produção de vitamina D. Até nesse período da quarentena, do coronavírus, falava que a vitamina D era muito importante, até porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? E aí não pegavam a luz do sol, então é muito importante, tá bom? No organismo. Essa vitamina auxilia na absorção de cálcio pelos ossos. Como a luz solar pode influenciar no fortalecimento dos ossos, tá? Então, a resposta está praticamente em cima, né? Porque ela auxilia na produção de vitamina D, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se... Eu acho assim, tem bastante coisa escrita, porque é o livro do professor, né? Mas vocês podem também ouvir a tia Cris e ir escrevendo de acordo com o que a tia Cris falou, ou se a tia Cris falou o que vocês escreveram, tá correto, tá? Como a gente está indo para aula presencial, quem tá indo eu posso dar uma olhadinha também, tá? Então, ó, fiquem tranquilos, tem que ser de acordo mais ou menos com o que a tia Cris falou, porque é o que a tia Cris vai pedir na hora lá da múltipla escolha. Então, se vocês prestaram atenção nas respostas, na hora de marcar a resposta correta vai ser fácil, tá bom? Crianças com deficiência de vitamina D no organismo podem desenvolver uma doença chamada raquitismo, que afeta o desenvolvimento dos ossos, tem dificuldade para crescer, tá? Pesquise em livros e na internet informações sobre essa doença e seus efeitos sobre os ossos. Em seguida, produza no caderno um texto com as informações. Gente, não vamos precisar fazer essa letra aqui, tá? O que eu vou passar para vocês é o seguinte, quando a pessoa tem raquitismo, vocês podem até pesquisar também, tá? Ela tem dificuldade no crescimento, tá? No crescimento dos ossos. Então, ela tende a ter uma estatura muito mais baixa que as outras crianças. E depois, quando ela for crescendo, muito mais baixa que os outros adultos. Ela tem os ossos muito mais frágil, tá? Também. Tá bom? Então, essa foi a aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tirar na aula de sexta-feira ao vivo. Vocês podem anotar. E quem estiver na presencial pode tirar a dúvida lá na presencial também, porque a sua dúvida, que está lá na presencial, pode ser a dúvida de um colega que está em casa ouvindo a tia Cris. Entendeu? Então, vocês, se tiverem dúvida, vocês levem para mim também. Tá bom? Um beijo.